Inicio aqui dando bom dia, boa tarde e boa noite, né, a todas e todos aqui presentes, né? Em nome dos organizadores da Associação Mexicana de Ex-Bolsistas do Japão, né? E também da Embaixada do Japão no México, e sob os auspícios aí do Ministério das Relações Exteriores do Japão, né? É com muito prazer que eu dou as boas-vindas, né, a esse primeiro simpósio latino-americano de ex-bolsistas do Japão. Então, é com profunda gratidão, né, a toda essa rede de ex-bolsistas e dessas associações latino-americanas, né, graças a todos esses esforços que esse momento está sendo possível. Então, desde já, o nosso muito obrigado. Então, me apresentando, eu sou Luiz Gardenal, do Brasil, né? Eu sou membro, né, associado da Associação Brasileira, né, de Ex-Bolsistas do Brasil e Japão, e também da Associação Paranaense, né, da Associação Paranaense de Ex-Bolsistas do Brasil e Japão, uma vez que sou morador aqui do estado do Paraná. E sou ex-bolsista do Programa de Cultura e Língua Japonesa, junto à Universidade de Tenri, né, que fica lá no interior de Nara. E no dia de hoje eu serei o moderador desta mesa, né, sobre o impacto da língua japonesa. Então, na tarde de hoje, junto comigo, temos ex-bolsistas aqui da Argentina, México, Peru e também Brasil. E compartilharemos, né, a experiência de campo como bolsistas, né, estagiários, enfim, e o impacto que essa experiência teve em cada uma das vidas profissionais. Tá? E também vamos conversar um pouco a respeito de como esse conhecimento contribuiu e ainda tem contribuído para a relação com o Japão e o país de origem de cada um de nós. É importante também destacar que as associações de ex-bolsistas de cada país são parte integrante da diplomacia cultural do país, né, do Sol Nascente, o Japão, em nossos países, né, aqui na América Latina. Ao público que está acompanhando por meio do Zoom, convidamos, né, a cada uma de vocês aí a deixar as perguntas no decorrer da conversa. E no final, né, nós faremos o possível aí para responder a todas as perguntas, sempre cuidando do tempo e prestando atenção, né, para que a gente não extrapole muito o tempo, porque teremos outras apresentações na sequência. Se você é falante de espanhol, convidamos você a ativar as legendas automáticas da sua plataforma Zoom, que permite acompanhar melhor a conversa, que provavelmente teremos aqui bastante parte, né, falada em português. Tudo bem? Então, a partir de agora, eu gostaria de apresentar os nossos companheiros, né, que estão nos acompanhando aqui e que farão parte dessa mesa de discussão, né, que é o Christian da Argentina, né, o Francisco do México, Yuri do Peru, né, o Takashi do Brasil, e eu também farei parte aí, né, dessa atividade, né, eu, Luiz, do Brasil. Então, nessa ordem que eu listei, né, para vocês, gostaria que a gente, a princípio, que nos apresentássemos, né? Então, nesta primeira rodada de apresentação, eu chamaria os nomes, né? Então, eu gostaria que cada um e cada uma, né, de vocês dissesse o seu nome, o país e a cidade, né, onde vive, o nome da associação de vínculo, caso seja associado, vinculado a alguma associação, o programa de bolsas que recebeu, onde estudou no Japão, a sua área de estudo, função e a sua afiliação profissional atual, né? Então, qual que é o seu ofício atual, tudo bem? Então, retomando, nome, país de origem, nome da associação, programa de bolsas que recebeu, onde estudou no Japão, em qual área de estudos, né? E atualmente, qual que é a sua função e a filiação profissional.
Então, gostaria de começar aqui com Christian Giordano. Por favor, Christian, fique à vontade. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias, Luis. Voy a hablar en español. Mi nombre es Christian Giordano. Ante todo, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Ex Becarios de Japón, a AMEG, a la Embajada de Japón en México, al Ministerio de Asuntos Exteriores, y bueno, a todos los aquí presentes en esta ocasión. Bueno, yo soy de Argentina. El nombre de la asociación a la cual pertenezco es la Asociación de Ex Becarios MEX de Argentina. Soy el actual presidente y también miembro fundador. He ido a Japón en realidad 2 veces a través de 2 programas de becas MEX. El primero fue el programa para estudiantes de idioma avanzado y cultura japonesa. Eso fue en el año 2006-2007, un año de beca. Y allí realicé mis estudios en la Universidad de Utsunomiya. 8 años después, me postulé para el programa de posgrado, la beca Kenkyu, y viajé a Japón nuevamente entre los años 2014-2017 para hacer mi maestría en lingüística y literatura japonesa. Esta maestría la hice en la Universidad de Kanagawa, en la prefectura de Ishikawa. Así que bueno, mi campo de estudio fue aquí en Argentina. Hice la licenciatura en estudios orientales y de manera particular he estudiado idioma japonés hasta que bueno, pude ir a Japón a perfeccionarme en el idioma y luego bueno, hacer mi maestría en lingüística. Así que bueno, toda mi vida se ha relacionado con Japón, el idioma japonés y su cultura. Actualmente trabajo en la Embajada del Japón en Argentina. Soy el encargado de prensa dentro de lo que es el Centro Cultural e Informativo de la Embajada. Y allí estoy desde que regresé a la Argentina en el 2017 hasta la actualidad. Mucho gusto, encantado. Cedo entonces la palabra a Francisco. Isso, por favor, Francisco Nicolás. Muy buenas tardes, igualmente desde México. También agradecer a nombre, muy especialmente a la Asociación Mexicana de Ex Becarios del Japón por la invitación a MEG, a la Embajada de Japón y a todas las asociaciones de ex becarios latinoamericanos que estamos conectados el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Nicolás Félix, pueden llamarme Paco. Yo soy de México, vivo actualmente en la Ciudad de México, pero cuando fui becario estaba radicando en el puerto de Acapulco, en Guerrero del Pacífico. Esto es algo interesante porque Acapulco es ciudad hermana de 2 ciudades en Japón, de Sendai y de Onjuku, y bueno, esa relación es especial. Soy miembro de la Asociación Mexicana de Ex Becarios del Japón, he sido parte de las mesas directivas, actualmente soy el líder del Dosokai. Y bueno, también estoy en el programa de perfeccionamiento del idioma japonés. Yo estuve en la Universidad de Kagawa, en la isla de Shikoku. Yo he estado en Japón 3 ocasiones. La primera fue un intercambio en la preparatoria por medio de un club que se llama LEX. Estuve de 2011 a 2012 en Saitama. Posteriormente, con la beca de perfeccionamiento, estuve un año en Kagawa, del 2015 al 16. Y finalmente estuve un periodo adicional en la Universidad de Sofía haciendo estudios de relaciones internacionales, que es mi campo de estudio. Yo soy licenciado en RI por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me desempeño en JICA, en la Agencia de Cooperación Japonesa. Soy oficial de programas y me dedico al área de reducción de riesgo de desastres. Mucho gusto. Muito obrigado, Francisco. Yuri, por gentileza. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yuri Ulpe Masuda. Soy de Perú. Vivo en Lima. Toda mi vida aquí. Bueno, fui a la beca también de perfeccionamiento en idioma y cultura japonesa, más orientado al idioma, en la Universidad de Nagoya, en el año 2017-2018. Pertenezco a la Asociación Peruana de Becarios del Ministerio de Japón, APBEMO. Estoy como tesorera de la directiva. Y bueno, actualmente me desempeño en 2 cargos. Primero, en el día a día estoy como Project Manager
en una empresa en el rubro de hotelería y alojamientos. Y a la vez estoy enseñando japonés en la escuela Jamoren, aquí en Lima también. Y bueno, en verdad, muchas gracias por esta oportunidad y por la invitación. Muito obrigado. Takashi Yamanishi, por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja de onde estiverem assistindo. Me chamo Takashi Yamanishi, eu sou brasileiro, neto de japoneses, porém, nascido no Japão, um pouco confuso, né? Mas eu sou brasileiro, com a nacionalidade brasileira. Eu nasci em Kochi, ao lado de Kagawa, onde o Francisco estudou. Atualmente, eu resido em Brasília, DF, capital do Brasil. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à MEG, Associação Mexicana de Ex-Bolsistas do Japão, as embaixadas e os consulados nos seus esforços para realizar este evento e também nas demais associações que são envolvidas. Eu sou vinculado à ABRAEX, Associação Brasiliense de Ex-Bolsistas Brasil-Japão, e eu fui presidente da associação entre 2017 e 2020. Sigo acompanhando e participando das atividades, mas agora um pouco mais afastado do que há alguns anos atrás. Eu fui bolsista MEXT uma vez pelo Programa de Língua e Cultura Japonesa em 2015, na primeira ocasião em que a bolsa foi aberta para descendentes de japoneses. Até então a bolsa era exclusiva para estudantes de letras japonês. E atualmente eu trabalho como professor de japonês e criador de conteúdo na 123 Japonês, que é uma escola online de língua e cultura japonesa. É um grande prazer estar aqui participando deste painel e espero que seja uma tarde muito proveitosa para todos nós. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado. Então, eu aproveito também a oportunidade, né, para me apresentar aqui novamente. Sou o Luiz Gardenal, brasileiro, né, nascido no Brasil. A minha experiência foi, na época, né, a universidade onde eu estudava, sou formado em letras, línguas, com habilitações em língua portuguesa e língua japonesa. E no meu último ano do curso na universidade, eu tive a oportunidade, por meio do convênio entre as universidades, a Unesp e a Universidade de Tenri, localizada na província de Nara, em ser contemplado aí. Eu fui o primeiro bolsista brasileiro a ir até a Universidade de Tenri. Isso foi em 2002, recentemente, em 2002, e onde fiquei estudando, então, com bastante foco ali na língua e cultura japonesa. Foi uma experiência muito boa, porque não tinham brasileiros lá na região, então não tinha como falar o português, e também poucas pessoas falavam a língua inglesa. Então foi uma oportunidade muito boa e muito rica de ter o contato com o idioma japonês. Após isso, tive a oportunidade de retornar ao Japão algumas outras vezes, né? Mas sempre por curta duração, né? Após isso, eu atuei, né? Então, no ensino de japonês para brasileiros aqui no Brasil, né? Iniciei atuando em escola de colônia, que chamamos aqui, de comunidades nipo-brasileiras, chamamos de Bunkyo, né? Numa cidadezinha perto de São Paulo, chamada Atibaia, e após lecionando também em outras escolas, como o Colégio Harmonia, que é uma escola de referência também. Em sequência, já tive a oportunidade de reingressar, então, no ensino superior, primeiro na Unesp, lugar onde me formei, e atualmente eu atuo na Universidade Federal do Paraná, aqui na cidade de Curitiba, no sul do Brasil, onde eu trabalho com língua japonesa, nessas aulas, né, de língua, mas também na parte de formação de professores de línguas estrangeiras, né? Então eu gosto de fazer essa interface com o japonês, mas também flertando com os outros idiomas, né? Inclusive no ensino de português para estrangeiros e mais especificamente também português para falantes de japonês, que é um prazer pessoal que eu tenho, né? Então aqui renovo, né, o prazer imenso de estar aqui com todos e todas vocês nesta tarde de hoje. Então, vamos lá.
vamos dar sequência, então, à nossa dinâmica de hoje, que basicamente será composta por rodadas e perguntas, tá? Então, eu farei uma pergunta e faremos essa rodada, né, nessa ordem mesmo que nos manifestamos aqui, e peço para que cada participante, né, utilize no máximo 3 minutos para responder cada pergunta, porque nós temos bastante perguntas, bastantes participantes, então para que a gente não corra o risco de adentrar o momento da palestra que segue. Tudo bem? Então vamos lá. Temos a primeira pergunta. A primeira pergunta é, gostaríamos de saber quais que foram os motivos, né, ou o motivo que motivou vocês a optar pela bolsa de aperfeiçoamento na língua japonesa no Japão. Né? Então, repetindo, qual que foi a motivação que os fez escolher pela bolsa de aperfeiçoamento de língua e cultura japonesa, tá? Podemos colocar aqui a ordem, Christian, Francisco, Yuri, Takashi, e depois eu dou a minha colaboração também. Então, por favor, Cristiano. Muchas gracias, Luis. Bueno, tengo que contar un poquito brevemente sobre mi historia. Entonces, digamos que ya desde chico me han siempre gustado los idiomas. He aprendido inglés, he vivido 6 años en Italia, con lo cual el italiano es idioma nativo para mí. Y cuando regresé a Argentina, que tenía 14 años, me encontré con un compañero del colegio que era descendiente de japoneses y él fue el primero que me mostró el listado de hiragana y katakana. Y yo a partir de eso empecé a estudiar idioma japonés e interesarme como un desafío, ¿no? Un idioma totalmente diferente, y sentí como que, bueno, era muy desafiante y quería ganarle al idioma de alguna manera. Y así empecé a estudiar por mi cuenta, después con alguna profesora particular. Rendí el Nihongo no Ryokushiken, di hasta en ese momento el N3, me acuerdo, y empecé la carrera de estudios orientales. Entonces vinieron de la embajada a presentarme los programas de becas, y justo, por lo menos aquí en Argentina, porque hay que tener en cuenta que para cada país a veces los requisitos son diferentes de las becas, pero en Argentina para postularse a la beca de perfeccionamiento de idioma y cultura japonesa hay que estar haciendo una carrera a nivel licenciatura, a nivel grado, de mínimo de 4 años, relacionada con Japón y su cultura. En la República Argentina hay solamente 2 carreras, que es el traductorado público de idioma japonés en la Universidad de Buenos Aires y la carrera de estudios orientales en la Universidad de El Salvador. Yo era parte de esa última carrera, estaba en mi primer año recién, y el requisito es también haber finalizado el primer año, o sea, tener todas las materias del primer año de la carrera. Así que bueno, me enteré y para mí era importante seguir avanzando en los idiomas japoneses y ya veía que por lo menos yo no conocía muchos lugares que me ofrezcan un nivel avanzado de idioma en Argentina, entonces bueno, decidí postularme y esa fue la primera motivación, ¿no? Seguir perfeccionándome en el idioma, habiendo llegado a un punto donde me era un poco difícil, capaz, solo, superar esa meseta, ¿no? a la cual había llegado. Perfeito. Gracias. Muito obrigado. Vamos então para Francisco. Sí, muchas gracias. Bueno, mi contexto va un poquito más desde la secundaria, como comenté. La primera ocasión en la que pude ir a Japón fue por parte de un grupo que es de origen japonés y que llegó a Acapulco, se llama LEX, Hippo Family Club. Este grupo tiene una metodología japonesa que es aprender 7 idiomas de manera natural, estando en un ambiente donde no estudias con libros ni maestros, sino con cintas de audio. De manera auditiva uno va comprendiendo poco a poco diferentes idiomas, una misma historia en 7 idiomas. Y para usarlos hay intercambios. Entonces, en su momento yo empecé a recibir personas de Japón en su casa y en Acapulco. Y posteriormente surgió la posibilidad de ir a Japón. Estuve un año en Saitama con la familia japonesa y el ambiente me gustó mucho. Estuve en la escuela japonesa de preparatoria con gente que habla más japonés. Y bueno, el ambiente me hizo poco a poco ir aprendiendo un poco el idioma.
Me gustó tanto que busqué la manera de poder regresar y apliqué para la beca de perfeccionamiento del idioma japonés. Igual que comentó Cristian, en México también es necesario tener una carrera afín a Japón. En mi caso, yo estaba estudiando relaciones internacionales y metí durante mis estudios pues materias relacionadas a Asia-Pacífico que motivaron precisamente mi postulación y también a la universidad seguí estudiando el idioma. Entonces, poder acercarme y poder profundizar de una manera ya un poco más crítica, enfocada en la CRI, el contexto de Japón. En su momento, en el 2015, Japón había sido, acaba de ser escogido para hacer sede de los Juegos Olímpicos. Entonces, ver la internacionalización de poblaciones, no solamente capitales o grandes ciudades, Osaka, Tokio, sino también de prefecturas más provincianas, sobre todo en Shikoku, y ver cómo también hacían esfuerzos para internacionalizarse y poder captar turismo y mejorar sus servicios. Eso fue muy interesante. Perfeito, muito obrigado. Yuri, por favor. Gracias. En realidad mi experiencia tiene muchos puntos en común con Cristian y Francisco. Por mi parte, la única diferencia es, digamos, el inicio, ¿no? Yo empecé a estudiar japonés cuando empecé la secundaria también, por mi abuelo. De hecho, soy cuarta generación de japoneses y tenían ese interés, ¿no? Porque ya la familia, pues, se estaba alejando un poco. Aquí en Perú era complicado el tema de continuar el idioma en la familia. Entonces empecé a ir a la academia, ¿no? La primera vez que pude ir a Japón fue solo un mes, con una beca de descendientes japoneses para liderazgo Nikkei, ¿no? Y ahí rompí un poco el miedo de empezar a hablar el idioma y me gustó más. Entonces, ya entrando a la universidad, yo estudié administración, seguí con el idioma y me di cuenta de que para yo llegar a hacer el avanzado, el N1 de la certificación, que es el máximo, como muchos saben, no iba a poder hacerlo en Perú, ¿no? Y me iba a tomar muchos años o no iba a poder hacerlo porque pues son pocos los estudiantes que llegan a el avanzado. Es así que aproveché esta beca para poder ir a Japón y con esta meta de sacar la máxima certificación. Qué mejor, ¿no? Que pasar un año en una universidad especializado 100% en el idioma. Además, esta oportunidad es única porque aquí en Perú, de hecho, no existe ninguna carrera relacionada. Tampoco existe la carrera de traducción para japonés, no te admiten el idioma. Y tampoco tienen estudios orientales. Digamos, esta fase de la educación está centrada en el posgrado. Entonces, esta beca es única en el sentido de la etapa universitaria para poder conocer Japón y conocer más del idioma en sí, ¿no? Entonces, de hecho, también fue la primera vez que habían esta beca para descendientes, en mi caso, que pudieran estudiar escogiendo la universidad, porque al menos en Perú al inicio solo podías ir a unas 2 universidades, en Osaka y la otra en Tokio, ¿no? De Foreign Studies. Entonces, era la oportunidad ideal para poder ir a Japón y sacar el máximo nivel. Perfeito, muito obrigado, Yuri. Takashi, por favor. Ok, vamos lá. O meu caso talvez tenha sido ligeiramente diferente em relação aos demais, no sentido de que eu não comecei estudando a língua japonesa. Na verdade, a língua japonesa foi meu primeiro idioma. Eu aprendi primeiro japonês e depois português. Como falei, eu nasci no Japão. Meu pai também é ex-bolsista, ele esteve lá por conta de uma bolsa Max, de pesquisa. E eu nasci quando ele estava finalizando o doutorado. Então, um desejo muito forte dos meus pais, que passaram por tantos anos no Japão, era manter o idioma dentro de casa. E dentro da minha família, que é uma família de Nikkei, sempre valorizamos muito a cultura japonesa. Até hoje utilizamos no dia a dia, claro, misturando hoje com o português, mas utilizamos a língua japonesa. Minha mãe lia livros infantis, eu assistia contos japoneses nos VHS, né, que hoje em dia nem se usa mais, mas assistia Momotaro, Kaguya Hime, enfim.
então sempre estive em contato com a língua e a cultura japonesa. Eu fui justamente desta primeira bolsa que a Yuri havia mencionado, em que só tinha 2 opções de faculdade, por ter sido o primeiro momento, né, em que abriram as bolsas para descendentes de japoneses. Na época, eu cursava medicina na Universidade de Brasília e somava-se a minha frustração com o curso que eu estava fazendo e também com a vontade, né, de aperfeiçoar o meu conhecimento sobre língua japonesa e, mais do que tudo, aprofundar também o meu autoconhecimento como Nikkei, como descendente de japonês, ao reconhecer e refletir sobre as minhas raízes, porque nós, Nikkeis, a Yuri vai saber muito bem, ficamos nesse limbo, né, em que somos japoneses aqui nos nossos países, porém no Japão nós ficamos sendo tratados como estrangeiros. Então, esse foi uma das motivações bastante grandes, né? Eu queria conhecer a cidade que nasci, entender a cultura japonesa, além da superficialidade teórica, porque por mais que aprendamos japonês e estamos em contato, estar presencialmente no Japão para viver com os 5 sentidos é outra história. Então, a minha história foi basicamente isso, meu querendo aprender a língua, aperfeiçoar e também a questão da minha identidade pessoal. E a minha experiência não poderia ter sido melhor, né? Só tenho a agradecer a essa oportunidade. É isso. Perfeito, Takashi, muito obrigado. Bom, a minha história, ela é um pouco diferente, porque eu entrei na universidade para estudar uma outra língua estrangeira, não era o japonês. Então, eu tive contato inicial com a língua japonesa na universidade, por curiosidade, né? Eu morava numa comunidade, né, em uma cidade que tinha uma comunidade Nikkei representativa, né, Mogi das Cruzes, que fica também no interior do estado de São Paulo, próximo à capital, e convivia, né, estudava com os filhos dos agricultores, né, dos feirantes, que eram Nikkeis. Enfim, tive esse contato e me apaixonei pela língua japonesa. Foi uma paixão mesmo, né? Acho que eu posso dizer dessa forma. E o meu curso era um curso de licenciatura, né? Então, no Brasil, os cursos, quem se forma em um curso de licenciatura é porque vai lecionar, vai trabalhar com aulas, né? Será professor ou professora. E quando eu me vi num curso de licenciatura de língua japonesa, eu entrei em desespero, né? Comecei a ficar muito preocupado, com muito medo, porque em um determinado momento eu iria me formar, iria adentrar o campo de trabalho e eu necessitava, então, ter um domínio, né, da língua para poder me comunicar e poder lecionar, né? Então, eu chegava a ter sonhos, eu sonhava, né? Tinha pesadelos, na verdade, onde eu encontrava a pessoa, né, dentro de um ônibus, um japonês, e ele perguntava a minha profissão, eu dizia que eu era professor de japonês, e ele começava a falar em japonês comigo, eu não conseguia responder, e ele ria. Como você é professor de japonês e não sabe falar? E nesse momento eu acordava, e aí eu falei, agora eu preciso estudar muito, né? Então, foi quando eu comecei a estudar com bastante afinco, né? A cidade onde tem a universidade, ela fica no interior de São Paulo, mas ela em si não tem uma comunidade muito representativa. Então, eu tinha que pegar o ônibus e ir até São Paulo, no bairro da Liberdade, para encontrar com os japoneses ali e tentar arriscar, treinar um pouco da conversação. Foi então que no meu último ano de graduação, no 4º ano, surgiu essa possibilidade de bolsa. Então, prontamente eu me preparei e prestei a prova e fui aprovado e pude ter essa oportunidade de ficar, né, nesse estado de imersão, né, total na língua e cultura japonesa, o que fez total diferença, né, e que serão abordadas aí nos próximos tópicos. Mas a motivação foi essa, a motivação foi profissional e medo de me formar em uma área onde talvez eu pudesse correr o risco de ser um péssimo profissional por não ter o domínio da língua.
Então, vamos lá. Temos a segunda pergunta aqui. Nessa mesma ordem, né? Então, agora, gostaríamos que cada um aí, né, compartilhasse qual que foi o impacto que os estudos no Japão tiveram na sua vida profissional, né? Então, primeiro falamos da motivação que os levou a ir para lá. Então, agora, qual que foi esse impacto? Vocês foram, estudaram, né? Como que esse conhecimento, né, adquirido no Japão da língua e cultura, como que ele se reflete, né, na profissão de vocês? Tudo bem? Por gentileza, Cristiano. Muy bien. ¿Cuál fue el impacto en mi vida profesional? Es inestimable el impacto que ha tenido. Realmente, ante todo, he podido concretar el objetivo que tenía, que es el de perfeccionar el idioma y alcanzar niveles avanzados del Nihongo no Ryokushiken. Así que de regreso a la Argentina pude dar primero el N2 y después también obtener el N1. Así que ese fue, digamos, un desafío superado. De hecho, de fanático lo di 2 veces el N1, lo aprobé 2 veces y lo volvería a dar como para seguir entrenándome. Luego en el ámbito profesional, bueno, en realidad yo volví y todavía era estudiante de la licenciatura de Estudios Orientales. Así que primero me dediqué a terminar esa carrera, a graduarme. Y después de graduarme empecé a trabajar siempre relacionado con el idioma japonés y la cultura japonesa. Primero en una asociación que también imparte becas, pero están más bien dirigido a empresarios. Y después en una multinacional que se llama Standard & Poor's, la calificadora de riesgo muy famosa. Ahí hacía traducciones de reportes financieros japoneses, reportes de fondos mutuos, del japonés al inglés. Después también dentro del colegio de la comunidad japonesa, el Nichiya Gakuin, ahí bueno, abrimos un seminario que era el seminario de cultura japonesa para los chicos del secundario. Yo daba historia y geografía de Japón. Hasta que de vuelta se me dio la oportunidad de viajar, como les había dicho antes. Entonces pude hacer mi maestría porque no me alcanzó tener el N1. Dije, yo quiero seguir más, quiero investigar más sobre la lengua. Así que, bueno, volví a estar en Japón 3 años y luego volver y ahora estar aquí en la embajada es, bueno, estar un poco en el centro de la información que llega, por lo menos en Argentina, referente a Japón. He vuelto a trabajar actualmente también en el colegio de la comunidad japonesa. El colegio hace 2 años abrió un nivel de terciario, así que estamos muy contentos de eso, un terciario que se aboca completamente a los estudios japoneses, y allí yo doy una materia que se llama Estudios Culturales de la Lengua Japonesa. Está dictada en castellano, en español, no en japonés, porque muchos de nuestros alumnos no manejan un alto nivel de idioma japonés, pero bueno, es explicar un poco la historia del idioma japonés, su construcción, bueno, y toda la complejidad, ¿no?, que tiene este idioma y el impacto en su sociedad. Así que bueno, hoy en día puedo decir que mi vida gira alrededor del idioma japonés. Muchas gracias. Perfeito, muito obrigado. Por favor, Francisco. Sí, muchas gracias. Pues la experiencia es similar, igual a la de Cristian. En mi caso, también busqué, ¿no? Algo que es importante en este tipo de becas es cómo generar un impacto en los países de los que venimos, ¿no? De qué manera se puede retribuir esta inversión, este apoyo que Japón está haciendo en nosotros. Bueno, en mi caso también aunque la beca de perfeccionamiento del idioma japonés no te obliga como tal a hacer una tesis de investigación o algo así, ¿de qué manera puedes traerte algo? En ese caso, igual que Cristian, pensé pues el Noryokushiken. Entonces en Japón apliqué el N2, lo pasé, regresando apliqué el N1, e igual justamente lo pasamos. Y bueno, posteriormente durante la carrera pues seguí involucrándome sobre todo en temas de la MEG en su momento, ser un difusor cultural, y posteriormente ya empezando una práctica profesional. Primero comencé a trabajar como traductor-intérprete. En México tenemos mucha inversión en tema de industria automotriz.
en el Bajío, en el centro de México. Entonces hay mucho trabajo como traductor, intérprete en esta área. Entonces, en mis vacaciones de universidad me iba a intérprete. Y mi área de estudio per se es las relaciones internacionales, entonces a mí me interesa mucho el tema diplomático, las relaciones entre los países. Entonces, estando en mi última estancia académica en Japón, en Sofía, busqué la forma y hice mis prácticas profesionales en la Embajada de México en Japón. Ahí fue un primer acercamiento ya un poco más formal, que me ayudó un poco a entender de mejor manera cómo están las relaciones, tanto políticas, económicas. Y bueno, me motivó posteriormente a aplicar a JICA, la agencia donde estoy. Y es un trabajo muy interesante porque obviamente se usa el idioma de manera pues, diaria. La información que nos llega de Japón es en japonés. No forzosamente uno tiene que hablar japonés para estar en la agencia, pero sí es un gran apoyo. Y bueno, lo que me gusta es este tema de poder ser puentes. Yo considero que los que vamos a Japón y estamos en nuestros países somos puentes entre dos culturas, dos formas de pensamiento. Y más esta beca, ¿no? Que se enfoca también a temas culturales que nos motivan y también de cierta forma nos obligan a apoyar estas relaciones. Entonces, en mi caso, nos dedicamos a la cooperación técnica, científica, en aspectos de expertos japoneses que vienen acá a México a fortalecer temas sísmicos, hidráulicos, expertos mexicanos que se van a Japón a ciudades como Nagoya, como Kioto, para aprender expertise. Y pues, ¿de qué manera no puedes generar un impacto también, compartiendo hasta cierto punto tu experiencia, ¿no? Además de lo profesional. A veces el experto mexicano dice, no, oye, es que aquí no hay comida mexicana, pues en tal lado, ¿no? Oye, estás no sé, en Nara, ya fuiste a ver los venados, ¿no? Fuiste al Todaiji, no, pues ve, te recomiendo, ¿no? Además de tu estancia técnica, haz esto, haz el otro. O vienen los japoneses igual acá y de repente, ¿no? Pues no, pues que México puede parecer inseguro, o sea, ahí tenemos problemas como en toda Latinoamérica, pero ya viste, no sé, los mariachis, ya fuiste a las luchas, etcétera. Hay que hacer también puentes interculturales y a veces en temas más específicos, ¿no? A veces me comentaban, de mi oficina, es que ¿por qué México con esta política ahorita de austeridad y todo eso, y está aumentando la economía, el peso, porque está fuerte, ¿no? Y también de manera viceversa, ¿no? Tratar de explicar tu contexto a los colegas japoneses. Entonces, esta beca sin duda impactó mucho mi vida y cambió, fue un punto de partida en temas académicos y profesionales. Ótimo, perfeito. Muito obrigado. Yuri? En mi caso es una mezcla de todas las experiencias y también mezclando mis dos profesiones, ¿no? En realidad, como les había mencionado, mi motivación fue sacar la certificación máxima, que en el Noryokushiken es el N1. Yo había sacado el N2 en 2015 y bueno, me fui a Japón en 2017 y logré mi objetivo, ¿no? Terminando mi beca, que para mí era como, de verdad, ya un orgullo poder lograrlo. A partir de tener este nivel avanzado como tienen todos en esta sesión, realmente se abren muchas oportunidades al regresar al país, ¿no? Primero, bueno, actualmente me estoy desempeñando como profesora y lo que más me gusta de eso es poder impactar en las otras personas que están en ese camino que en algún momento estuvimos nosotros para lograr sus metas, para ir a Japón, para sacar las becas que estamos nosotros comentando ahora. En el lado de profesión diaria, de alguna forma, yo, como les comenté, soy administradora especializada en servicios y bueno, Japón es la meca del servicio, de la hospitalidad. Entonces tomo mucho esas referencias para mi trabajo, para la mejora de procesos. El idioma en general también me ha ayudado mucho a romper la barrera y a acceder a investigaciones en el tema para aplicarlas, ¿no? Entonces, creo que esto me cambia la vida, además de los contactos que hemos tenido allá y al regresar. Como les comenté, pues aquí en Perú es un poco más complicado el tema de la traducción y tal, pero en algún momento pues espero poder desempeñarlo también y tengo planificado volver a Japón para hacer mi maestría. Entonces, en realidad el impacto que tiene mi profesión es en resumen un poco de, lo tengo en el día a día.
en las cosas que estoy haciendo, pero también un poco de las oportunidades que vienen más adelante, ¿no? Te abre la perspectiva y es lo que espero que también las demás personas pues vivan, ¿no? Con estas becas. Perfeito, muito obrigado. Takashi. Vamos lá? Bem, como eu falei no início, hoje eu trabalho como professor de língua e cultura japonesa e também criador de conteúdo em temas referentes ao Japão. Então, como os demais conversaram, né, eu respiro língua e cultura japonesa todos os dias. E, de verdade, eu poderia criar uma história muito bonita, romantizada, falando que eu larguei medicina para divulgar a cultura japonesa, mas as coisas não aconteceram de uma forma tão linear assim. Sabemos que a vida não é simples assim. Então, o que aconteceu no meu caso foi, retornei do Japão em 2016, continuei na minha graduação de medicina, até chegou um ponto que eu não vi que não fazia mais sentido para mim e mudei para a graduação para Ciências Biológicas. Eu, de formação, eu terminei o curso de Ciências Biológicas na Universidade de Brasília. O meu plano A era, finalizado o curso de Biologia, aplicar novamente para a Bolsa MEXT, para me tornar pesquisador na área de Biológicas no Japão. Era esse o meu plano. Porém, o que aconteceu? Em paralelo com a mudança da graduação, eu comecei a ensinar japonês, e nisso, com certeza, o fato de ter ido pela Bolsa MEXT no Japão foi um aspecto determinante, e passei a lecionar japonês na Escola Modelo de Língua Cultura Japonesa. De língua japonesa de Brasília. Após isso, também fui contemplado pela Bolsa de Estudos da JICA, de treinamento de professores como língua de herança, ensino de língua japonesa como língua de herança. Fiquei 3 meses em Yokohama, aperfeiçoando minhas habilidades como professor de japonês, e todo esse conjunto de experiência, seja profissional, dando aulas de japonês e de essas bolsas e atuação, eu fui mudando meu pensamento a pouco, até que chegou um ponto que, durante a pandemia, eu passei a fazer conteúdos relacionados à língua e cultura japonesa na internet e consegui, de certa forma, me destacar neste trabalho, que eu tenho um grande privilégio e muita sorte em conseguir fazer isso. E atualmente eu só trabalho com isso, dando aulas de japonês, divulgando língua e cultura japonesa aos brasileiros, ou estendendo um pouco, aos falantes de língua portuguesa. Então, sobre o impacto que a Bolsa teve, é total. Por mais que não tenha sido tão linear, quando a gente possa imaginar, quando vê o ponto A e o ponto B, tem vários pontos intermediários até chegar lá, a Bolsa MEXT foi um divisor de águas para que eu pudesse ver que eu poderia tornar a língua japonesa como um ofício. E hoje faço um esforço diário para tornar a língua, e também, claro, a língua e a cultura são indissociáveis, mas me esforço para tornar o tema Japão mais palatável aos brasileiros. Eu faço um esforço constante, para pensar em formas mais didáticas de explicar os kanji, os tópicos gramaticais, ou às vezes até mesmo, compartilho minha experiência pessoal no Japão para aproximar com os seguidores, os meus alunos. São muitas camadas, basicamente, em que os conhecimentos adquiridos na Bolsa no Japão impactaram na minha vida profissional. Então, só tenho a agradecer. Perfeito, muito obrigado. Vamos lá. O impacto, Então, o que motivou foi a preocupação e o medo de não ser um profissional à altura, E o impacto foi exatamente esse, Eu acho que depois de esse período de estudos ali em uma cidade pequena, onde não tinha comunicação em língua portuguesa e nem em inglês, Obrigatoriamente era a língua japonesa todo o tempo. Eu pude voltar, Então, um impacto na questão pessoal, Porque quando a gente conhece outra cultura, a gente reflete muito mais a respeito da nossa. Então, eu voltei, acredito que conhecendo melhor o Brasil e a minha cultura, o lugar de onde eu havia saído. Eu costumo comentar que eu não tive muito choque cultural quando eu fui para o Japão, porque eu tentei me preparar muito. Eu tive choque cultural quando eu voltei ao Brasil, porque
eu não estava preparado para o retorno. E o impacto profissional, ele não tem nem como descrever, né? Indescritível. Atualmente eu trabalho no Escritório de Relações Internacionais da Universidade Federal do Paraná, com a pasta de intercâmbio. Então, eu acredito que o intercâmbio, né, independente para onde seja, ele é um divisor de águas, né? Ele atribui um peso aos nossos currículos indescritível. Então, essa experiência de você ter ido em outro país e ter aprendido, né, aquele conteúdo em imersão, né, no local onde aquilo estava acontecendo, ela é uma experiência muito rica e que ninguém vai tirar isso, né? E aí eu tenho muita certeza de que as minhas inserções profissionais, os locais onde eu passei a trabalhar logo após o meu retorno, ela se dá principalmente pela experiência que eu tive, né, no Japão, e incumbido, então, desse sentimento de gratidão, né, ao governo japonês, à língua e à cultura, então, fazendo de tudo para que continuasse levando, né, disseminando essa língua e cultura aqui no Brasil, né, e também desmistificando um pouco a questão, o caráter de que a língua japonesa seria inacessível para quem não tem nenhum tipo de ascendência japonesa, né? Então, esses acho que foram os maiores impactos, né, no profissional. O peso no currículo, né, abrindo portas para que pudesse ter inserções aí e atuar nas escolas onde eu atuei, né? E depois nesse lado pessoal também, na constituição de ser mesmo, né, individual. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos partir para a próxima pergunta, que é: quais são os benefícios, né? Que benefícios que se pode trazer para os nossos países e para os futuros candidatos, né? Essa bolsa de aperfeiçoamento à língua japonesa. Então, repetindo, que benefícios pode trazer para os nossos países e para os futuros candidatos latino-americanos esta bolsa de aperfeiçoamento de língua y cultura japonesa? Por favor, Christian. Bien, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, son muchísimos realmente. Primero, hay que ver la situación de cada país, pero por lo menos aquí en Argentina, si bien hay muchos lugares, ¿no?, de enseñanza del idioma japonés, la mayoría están concentrados un poco en lo que es la ciudad de Buenos Aires, en capital, pero gracias a las asociaciones japonesas, también en el interior del país hay colegios de idioma japonés, ¿sí? Tenemos además el beneficio después de la pandemia de descubrir toda esta virtualidad. Entonces sé que aquí en Argentina muchos de los institutos ya brindan también clases virtuales para llegar a más rincones del país. Pero bueno, creo que aún hay muchísimo para hacer, y nosotros que nos hemos especializado en Japón y que traemos toda esta experiencia, ¿no?, y también que hemos capaz llegado a niveles más avanzados de idioma japonés, creo que es muy beneficiosa nuestra vuelta al país para ayudar en ese proceso de dar aún más a conocer el idioma japonés y ayudar a oficializarlo de alguna manera, su enseñanza. Por lo menos aquí en Argentina, a nivel universitario no hay todavía una carrera de idioma japonés. Creo que Yuri comentó lo mismo. No sé en el resto de los países si hay una carrera, digamos, propiamente dicha de idioma japonés. En Argentina no. Está la carrera del traductorado de idioma japonés, pero en realidad no enseña el idioma, sino que uno ya tiene que tener el N1 para poder cursar determinadas materias, y bueno, y aprenderá las técnicas de traducción, pero no se aprende el idioma allí. Entonces, creo que nuestro regreso, lo que nosotros podemos, digamos, dar como contribuciones es esa ayuda y
además de ser puentes culturales, ¿no? También de poner en práctica todo lo que aprendimos y tratar de empujar a las instituciones y trabajar dentro de ellas como para que el idioma japonés se dé aún más a conocer. Muito obrigado. Francisco? Considero muy certero lo que dice Cristian. En efecto, para empezar el estudio del idioma japonés es algo complicado. Y me parece que en los últimos años, la verdad, aquí en México sí ha habido un boom. O sea, no es todavía un idioma tan accesible como el inglés o incluso el francés, que hay más academias, centros, etcétera. También está muy centralizado aquí en la capital, eso todavía no cabe duda. Pero lo que me he dado cuenta en los últimos 5 o 6 años es que se ha hecho una difusión en los principales centros del país. Hay estudios en Guadalajara, en Monterrey, pero ¿cómo le hacemos para llegar a los otros 29 estados que tenemos? ¿No? Estados que, por ejemplo, hay un estado en el sur de México, Chiapas, es un estado económicamente agrícola, pero fue el primer estado que recibió una migración japonesa en Latinoamérica. Entonces hay una colonia japonesa importante, pero no hay escuelas de idioma japonés. Me parece que es importante para nosotros motivar en nuestra área el estudio con otros colegas. Por ejemplo, en la universidad muchos decían, no, es que aprender japonés es imposible en 3, 4 años. Yo les comentaba a mis colegas, no, pues sigan estudiando, no se den por vencidos. Uno, por ejemplo, se ganó la beca de maestría, estuvo en la Universidad de Meiji. Entonces me parece que nosotros podemos seguir fortaleciendo estos vínculos. Los beneficios que puede traer, sin duda, aprender el idioma es tener personalmente una mejor calidad de vida, un mayor desarrollo técnico profesional, pero también impacta en nuestro contexto cercano. Es una forma de desarrollo, sin duda. También sigue y fortalece los lazos biculturales, los lazos económicos, políticos. Y yo lo que les recomendaría a los que están interesados es que actualmente, gracias también a este tema del COVID, que también trajo oportunidades, fue que se implementaron diversas academias en línea. No sé si Yamanishi-san nos pueda comentar algo, pero el encierro y la modalidad virtual nos acercaron a diversos materiales. Ya hay más capacidad en apps, en traductores, etcétera. Recuerdo cuando fui la primera vez en 2011, era con el Denshi Jisho, ¿no? Y eso ya había un Denshi Jisho, ¿no? El traductor electrónico. Ahorita las nuevas generaciones van a Japón con su smartphone, nada más ponen la cámara y el traductor les traduce en tiempo real, ¿no? Con la foto encima. Hay materiales, sin duda. Hay más libros, hay más acceso y diversidad de materiales. Entonces, ya no es imposible. Yo creo que lo importante es la disciplina y la perseverancia. Es un idioma muy bonito y que abre muchísimas puertas, sin duda. Perfeito, muito obrigado. Yuri? Ok, en mi caso, quisiera empezar por la parte de los beneficios a los futuros postulantes. En realidad, pueden resumir los beneficios que hemos recibido cada uno de estos panelistas, pero te da ese nivel avanzado. Además, esta beca es una de las pocas oportunidades de ir a perfeccionar el idioma, a tener esa conexión con Japón estando tan joven, ¿no? Digamos, en la etapa universitaria. Y sobre todo, al menos en el caso de Perú, conociendo que no hay una oportunidad académica de sacar un grado, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que cada persona tiene que hacer para llegar a un nivel intermedio avanzado. No muchos lo logran, pero si llegan a ese nivel, esta beca es excelente para, en parte, premiar su esfuerzo, en otra parte, pues, darle ese toque final, ¿no? De conectar con Japón y el idioma a la perfección. Y esto hace que, al final, las personas que regresan a Perú, a Latinoamérica, tienen este rol de líder entre las conexiones de Perú y Japón. En los casos que hemos visto actualmente, ¿no? En las oficinas diplomáticas, en empresas, bastante interacción, y de hecho, al menos en Perú, hay muchas oportunidades de colaboración a nivel ya profesional que se
pueden estar perdiendo por la falta de profesionales con el nivel avanzado del idioma, ¿no? Entonces, qué mejor que tener más personas preparadas para apoyar el desarrollo del país, aprovechando estas oportunidades que se tienen, ¿no? Y realmente es bastante necesario que cada vez más personas no solo se interesen al inicio en aprender el básico y tal, sino ir más allá, porque todo el mundo que encuentras en el idioma se abre, es muy distinto en el nivel básico, en el nivel avanzado, y es realmente, vale la pena para tanto las personas como para los países. Perfeito, muito obrigado. Takashi, por favor. Ok, vamos lá. Bem, acho que o primeiro ponto que vale mencionar é que língua e cultura são duas coisas que não tem como separar. Então, a partir do momento que vocês estudam a língua japonesa, vocês passarão a ter uma outra visão de mundo. Trazendo um exemplo super simples assim, na língua japonesa, né, a gente fala, por exemplo, o verbo comer. Posso falar taberu, tabemasu. Traduzindo em português ou em espanhol, vai significar comer. Que diferença tem entre um e o outro? Na língua japonesa tem o auxiliar verbal masu, que traz uma camada de polidez, de educação na forma como que você interage com o seu interlocutor. A questão da polidez e da formalidade é uma questão muito importante e é um ponto que agrega a nós, né, entender que isso faz parte a nível de idioma. E antes de qualquer coisa, essa bolsa, né, e o entendimento do Japão vai ajudar você também a promover o entendimento mútuo, né, entre o seu país e você com o Japão. Você, de alguma maneira, vai se tornar um embaixador do Japão dentro do seu país. E claro que tem o Japão dentro do nosso ideal, do nosso imaginário, do estereótipo criado pelas pessoas, que tendem a ser naturalmente mais romantizadas, às vezes até um pouco superficiais. E se você for ao Japão, essa ideia se transforma, né, com a sua ideia, com a sua experiência como bolsista. É como se você visse uma imagem com uma resolução melhor, você enxerga mais detalhes e nuances, o Japão passa a ganhar cor, passa a ganhar cheiro, passa a ganhar ritmo. E é claro que os defeitos vão aparecer também. Todo mundo aqui sabe que problemas existem em qualquer lugar do mundo e Japão não é uma exceção, mas eu acho que é aí que está a parte interessante, né? Cada país possui uma abordagem diferente para resolver os problemas e é a partir daí que conseguimos trazer ideias e soluções para os nossos próprios países. Então, acho que é por aí que nós conseguimos encontrar uma verdadeira cooperação internacional. E tem agências, né, como a JICA, que faz isso perfeitamente bem com a cooperação técnica com o Japão. E acho que é muito importante nesse sentido. Agora, falando dos benefícios a nível individual, aqui no Brasil tem uma particularidade que não tem, de repente, nos outros países da América Latina. Nós temos uma carreira que é possível de seguir na língua japonesa. Tem faculdades que oferecem curso de língua japonesa. Então, naturalmente, o curso vai ser um grande diferencial na sua carreira profissional, porque você ter sido contemplado na Bolsa MEXT é um certificado que você teve uma educação de qualidade. E, além disso, ao você viver o Japão, você vai naturalmente absorver a cultura profissional deles também, que sabemos todos que é espetacular, e isso vai refletir de uma maneira ou outra no trabalho que você for exercer ao retornar ao seu país. Então, os benefícios vocês vão ter de monte, que podem ter certeza. Perfeito, muito obrigado. Eu também, eu acredito, né, muito nessa linha aí que o Takashi comentou, né, na linha, no ponto de vista cultural, né. Bom, vamos lá, eu acredito que a língua não é um fim, a língua é um meio, né? A língua é um meio para se obter coisas, né? Me comunicar, poder conversar com os meus pais, com os meus parentes, com os meus avós, com os meus amigos. Eu faço uso da língua, né? Com exceção desse público mencionado também pelo Takashi-san aqui, quem é licenciado e graduado aí, né, na parte que trabalha com o ensino da língua japonesa. E o objetivo, sim, é você fazer o upgrade, né, aprender o máximo possível de língua e cultura, porque esse aí sim, o aprendizado da língua é o objetivo, né? Mas para que eu possa ter cada vez mais segurança
em poder compartilhar, né, e conduzir o público, né, de uma forma mais segura. Não na perspectiva de transmissão de conhecimento, mas na perspectiva de ser um mediador e poder conduzi-los, né, de uma forma mais segura. Então, eu acho que, com exceção das pessoas que almejam ser professores e atuar, né, quais são os benefícios, né, que o programa de aprendizagem de língua traz, é esse, né, é o aspecto cultural. O Japão, né, eu falo assim, né, e aí ainda fazendo esse link com a fala anterior, né, todos os lugares do mundo têm pontos positivos e pontos negativos, né, todos os países, Brasil também tem muita coisa boa e muita coisa que não é boa, assim como o Japão, né. Agora, uma curiosidade é que muitas dessa parte cultural do Japão que a gente considera como sendo qualidade, ela se adapta, talvez, ao que, porventura, possa faltar um pouco, né? Então, é como se fosse um quebra-cabeça, né? É a junção da cultura japonesa com a brasileira. Citando algumas aqui, né? Essa questão da sociedade mais verticalizada, da hierarquia que respeita aos mais velhos, aos veteranos, né? Eu acho que isso poderia ser muito bem praticado, né? Aqui na comunidade brasileira. Essa questão da formalidade, né, mencionada pelo próprio Takashi, né, então, assim, aqui, como que a gente pode demonstrar, né, o uso do Keigo no Japão, eu demonstro tanto respeito como admiração, né, eu posso demonstrar carinho por uma pessoa que me ajudou muito, um professor, por exemplo, utilizando né, colocando ele acima por meio da linguagem, né, ou me colocando numa posição de modéstia. Questão de horário, né? Uma coisa que a gente, quando recebe o colega no Brasil, a gente sempre fala, olha, aqui no Brasil a gente tem uma tolerância de 10 a 15 minutos, né? Então, são coisas interessantes de que eu acho que a gente pode aprender muito. Eu acho que o Brasil tem muito a aprender com o Japão também tem bastante coisa a aprender com o Brasil, sim, assim como, né? Então, acho que essa troca intercultural é muito rica. Como dito anteriormente, não tem como dividir aí a língua da cultura. Então, por meio do aprendizado da língua, né, ou melhor, o aprendizado da língua, ela vai trazer essa bagagem cultural, né, e isso a gente acaba passando por esse processo de aculturação, né, e acaba ficando um pouco com isso, né? Então, partindo das coisas mais simples, né? Conheço muitas pessoas que fizeram estágio, intercâmbio no Japão, voltaram para casa e tiram sapatos para entrar em casa. É uma coisa simples, mas que impacta em uma série de coisas, né? Principalmente agora refletindo aí o período de pandemia que nós tivemos, né? Utilização de máscaras. Então, assim, eu acho que o principal impacto, né, é o cultural, por meio do estudo do idioma. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, nós temos a quarta, né, e última pergunta da rodada, tá? E aqui seria, resumidamente, né, em cerca de 2 minutos, mais ou menos, quais seriam as suas principais recomendações para os jovens na América Latina e os futuros candidatos à Bolsa MEXT, tá? O que que vocês consideram como o fator mais importante para o momento da aplicação? Muito interessante essa pergunta. Repetindo, quais seriam as principais recomendações para os jovens, né, da América Latina e futuros candidatos à Bolsa do MEXT? E o que vocês consideram como o fator mais importante no momento da aplicação? Então, por favor, Christian. Antes de responder una pregunta, Luis, específicamente se habla sobre la beca MEXT Nichibun de estudiantes avanzados de idioma japonés y cultura japonesa, o en general postulantes para cualquiera de los programas MEXT. Veja, ela não está especificada na pergunta, então creio que você pode falar de ambas, tá? Bien. O que você achar mais que seja mais interessante no momento da aplicação, tudo bem? De acuerdo.
creo que principalmente es tener en claro el objetivo de alguna manera, ¿no? De por qué quiero ir a Japón, ¿no? Yo hablando con muchas personas que están interesadas en estos programas, me dicen, ay, me gusta el anime y vi Japón y me encantaría ir, y simplemente estar allí un tiempo. Bueno, ese es un objetivo, pero no sé si coincide con el objetivo de la beca, ¿no? Hay otros que, bueno, están acá en Argentina y está mal la situación económica y entonces quiero ir a trabajar a Japón porque seguro que voy a conseguir mejores, no sé, propuestas. Entonces, bueno, ese es otro objetivo, que es ir a trabajar, pero ese es otro objetivo diferente a la beca, ¿no? Entonces, primero es tener en claro que uno, si quiere postular estos programas, es principalmente, por lo menos, ¿no? Principalmente para ir a estudiar. Después podrá hacer un poco de turismo, capaz podrá trabajar también en algún arbaito, pero principalmente va a ir a estudiar, ¿sí? A perfeccionarse en algo. Si quiere ir a trabajar, habrán otros programas que capaz te ayuden a poder ir a trabajar a Japón, o si es por turismo, habrá otros caminos, ¿no? Pero primero tener en claro, más o menos a grandes rasgos, el objetivo. Si específicamente quieren postularse al programa de perfeccionamiento de idioma japonés, bueno, también aquí, ¿no? A veces me preguntan, yo quiero estudiar idioma japonés, ¿puedo postularme a esta beca? Entonces yo le pregunto, ¿pero ya estudiaste algo de idioma japonés? No, no, es para empezar y entonces yo poder crecer. Bueno, este programa es para estudiantes avanzados, le decimos aquí en Argentina. O sea, no es para aquellos que recién quieren empezar a estudiar el idioma, sino que más o menos ya incursionaron un poco en el estudio del idioma japonés y quieren, digamos, hacer un step up, ¿no? Quieren alcanzar un nivel más que el intermedio. Así que una recomendación entonces es estudien mucho idioma japonés previamente, porque además hay un examen que es de idioma japonés y no es tan simple, ¿sí? A diferencia capaz de otros programas de becas donde el examen, por lo menos de idioma japonés, es un poquito más simple. Después, si es, por ejemplo, el programa de posgrado, hablo por ese porque yo fui también por ese programa, es muy importante el proyecto de investigación. Tengan en cuenta eso, o sea, una vez que decidieron que quieren estudiar algo en Japón, bueno, tienen que tener muy en claro qué quieren estudiar en Japón, ¿sí? O sea, primero, ¿quiero estudiar en Japón o quiero estudiar en otro lado del mundo? Bueno, elegí Japón, ¿por qué? ¿Y qué quiero hacer en Japón? Y a mi vuelta, porque este es un programa de cooperación internacional que prevé una vuelta al país para el desarrollo del país de origen. Entonces, la otra respuesta es, ¿y qué va a ayudar mis estudios a mi país? ¿En qué va a ayudar? ¿Qué va a mejorar? Entonces, más o menos tiene que poder responder a esas preguntas básicas, ¿no? Esas son más o menos mis recomendaciones, así muy generales, ¿no? Muchas gracias. Perfeito, muito obrigado. Francisco, por gentileza. Bueno, yo tengo cuatro puntos, cuatro consejos. Uno va muy en sintonía con lo que acaba de decir Cristian. Primero, definir cómo apoyar a ambos países, precisamente, qué se puede aportar con tu participación a tu entorno, ¿no? A tu entorno social. No solamente es comentar, no, pues quiero conocer nada, quiero conocer Kioto, no, yo quiero ir a USA. O sea, como dice, son metas personales. Obviamente, uno estando en Japón, sí visita, conoce, pero, o sea, eso no es lo principal, ¿no? O sea, tener realmente una convicción de ir a aprender, ¿no? De ir a perfeccionar. Ese es el primero, definir cómo apoyar a ambos países. El segundo es un tema académico. Eh, Similar a lo que yo Cristian, es una beca de perfeccionamiento, por lo tanto, mi consejo es iniciar el estudio japonés a una temprana edad, no a los 5 o 10 años, o sea, que no es imposible, pero me parece que idiomas asiáticos necesitan una comprensión un poco más profunda de tu propio idioma. Entonces, tener perseverancia y disciplina para estudiar, avanzar con las herramientas que tienes a la mano. Ahorita ya hay varios libros en línea, incluso ya ahorita la tecnología nos permite comprar libros, por ejemplo, de japonés en Japón, en Amazon Japón, y que te lleguen en 2 semanas a tu casa, ¿no? Etcétera. O sea, ya hay formas más accesibles, hay cursos, hay videos, etcétera. Avanzar con lo que tienes
Pero también, aunque la beca es importante y se busca que tú tengas un desarrollo en el japonés, no dejar de lado tus estudios académicos, tu carrera profesional. Esto es muy importante porque me ha tocado escuchar de postulantes que para esta beca como requisito es necesario estar en la universidad. No es para chavos de preparatoria y no es para egresados de universidad. Uno tiene que estar en la universidad, pausar sus estudios e irse a estudiar a Japón, regresar y terminarlos. Y me ha tocado que mucha gente, tal vez para aplicar la beca 2, 3 veces, deja los estudios como a un lado o los extiende demasiado buscando esta beca. Y yo considero que aunque es importante, es también muy importante el desempeño académico que uno tenga en su formación profesional. No dejar eso de lado. Ese es el segundo. El tercero es tener una buena salud física y mental. Y sobre todo, yo creo que la mental es vital para entrar a un contexto diferente, tan diferente como es un país oriental. Tenía un senpai que decía que estar en Japón es como ser un astronauta en tu propio planeta, porque te pones a repensar muchísimas cosas que creías dadas por sentadas, desde la forma de comer, desde la forma de entrar a una casa, desde la forma de hacer el aseo. Es una concepción diferente. Tú te das cuenta que hay maneras diversas e incluso no solamente sobre el entorno, sino sobre ti mismo, ¿no? Te das cuenta hasta dónde están tus límites. Entonces, es importante esta salud mental porque hay momentos que uno puede llegar a quebrarse y estar convencido de lo que se va, ¿no? De qué se va a hacer. Y esto tema de salud física y mental se pone, el primer filtro es la entrevista que existe en la embajada, ¿no? Saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. Y me ha tocado escuchar a veces que dicen, no, yo quiero ir a Japón, pero a mí me da miedo que pues no voy a ver a la familia en 3 meses, no los voy a extrañar mucho, puede que pueda llorar, pues. Entonces no estás fortalecido mentalmente, tienes que saber a qué vas, ¿no? Y el tercero es un poco ya un tema tal vez más burocrático, que es, perdón, el cuarto, los documentos. Es importantísimo leer bien la convocatoria. Muchas postulaciones fallan porque no leen las instrucciones. ¿Cómo quieres irte a un país y no sabes leer las instrucciones? Eso nos decía la encargada de becas, la señora María Solís, que siempre nos decía, es que lean las instrucciones. Y a veces hablaba uno, no, es que ya leíste, está en tal página. Y sí, ¿no? Hay que leer correctamente qué se te pide, no dar de más lo que no se te pide. Juntar los documentos como se indican con tiempo. Hay cosas que no se juntan en la última semana. A veces para algunas becas se piden traducciones certificadas, para otras se piden comprobantes de que estás estudiando un curso de japonés, que ese no se te da en 3 días. O sea, tú tienes que haber tenido un curso, unas calificaciones, tener cartas de recomendación que no te piden de cualquier persona la carta, te piden del director de tu carrera, del director de tu facultad o incluso del rector de tu universidad. Entonces son procesos largos que uno tiene que preparar con anticipación y prever. Entonces, esto es un punto importantísimo. Yo creo que este es de los que daría más consejo. Leer la convocatoria y prepararse con tiempo para tener los documentos. Gracias. Muito obrigado, Francisco. Yuri, por favor. En realidad, solo resaltar que estoy añadiendo a los comentarios de Cristian y Francisco, porque son igual de importantes, los comparto, así que para añadir en estos 2 minutitos, resumiéndolo, tienes que ser un estudiante intermedio, como menciona Cristian, del idioma japonés y de la cultura como tal. Entonces, esos años de preparación te sirven para estar adaptados culturalmente a la postulación. Porque como mencionan, pues en realidad durante la postulación tú tienes que ser una persona adaptada a la cultura, que va a entregar las cosas antes de tiempo completas, que va a tener disciplina, que va a tener respeto, responsabilidad en todo este proceso y que lo va a hacer con tiempo. Entonces, si uno se entera de la beca muy tarde, ya no puede postular. Un mes antes es muy complicado. Es estar preparando tu vida académica para esa postulación 1 año, 2 años antes. En las notas de la universidad te van a pedir que tengas un buen desempeño, que en alguno que otro curso tenga una relación con la carrera. Entonces, es tu estilo de vida y tu forma de ser tiene que estar adaptada a este tipo de becas. Si no, si es una persona que se toma un poco más libres los tiempos, que todavía no está tan acostumbrada a la cultura, va a ser muy complicado pasar, digamos, a la siguiente etapa. Factores importantes: mientras más nivel de japonés, más posibilidades de tener la beca.
puedes orientar la beca, si bien ambos están siempre relacionados, más hacia el idioma o más hacia la cultura. Normalmente la parte de cultura ya es cuando tienes un nivel muy avanzado, pero puedes escoger dentro de las universidades de las opciones, cuando ya estás en una siguiente etapa de la postulación, ya aprobaste, universidades especializadas. Entonces también recomendaría que vayan investigando sobre las universidades y los puntos clave que te importan más a ti como en tu formación para luego ayudar cuando regreses, ¿no? Entonces, en general es un poco esta formación añadido a el objetivo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo con obtener la beca? Y más adelante, al regresar, todo esto tiene que estar muy relacionado y ser una persona, pues, centrada a lograr ello con disciplina, con buena actitud y sobre todo, cuando esté allá también tiene que ser muy abierto a la cultura, a ser empático, a respetar a los demás, ¿no? Creo que tiene que ser una persona bastante adaptativa, porque si cumplen con eso, son totalmente bienvenidos a estas becas de idioma y cultura japonesa. Ótimo, muito obrigado. Takashi? Perfeito, vamos lá. Do tanto que expuseram, acho que me resta pouca coisa para acrescentar, mas vai também na mesma linha, né, de se adaptar à cultura japonesa. Existe um ditado japonês que é "Go ni haireba, go ni shitagae", que indica a importância de você se adaptar à cultura e aos valores da sociedade que você vai ou quer se inserir. E, como falei anteriormente, você jamais pode desconsiderar a importância da polidez, a importância da educação, a importância da formalidade na cultura japonesa. Nesse contexto, eu acho que posso dar 2 dicas práticas. E a primeira, como vocês podem ver aqui, os 5 que estão expondo, ninguém está de camiseta aqui, né? Ninguém está com uma roupa informal. E durante a entrevista, principalmente, durante o processo seletivo, use roupas formais, tá? Principalmente durante a entrevista. Não tem dessa de, eu quero mostrar minha personalidade pelas minhas... Não, não é assim que funciona, né? Você deve vestir tal como eles esperam, porque ao você utilizar a roupa formal, você está... Não é só a questão de usar a roupa formal para aparecer, mas você vai demonstrar, é uma forma de você demonstrar o respeito que você tem com a cultura japonesa, o respeito que você tem com os entrevistadores. Acho que esse é um ponto muito prático, mas que muita gente acaba errando. Eu vejo nas entrevistas pessoas indo de camiseta e jeans. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Por quê? Uma coisa tão fácil de se evitar, né? E o segundo ponto, aqui já é um pouco mais do meu lado, como professor de língua japonesa, é de você sempre tentar utilizar a linguagem mais formal que você souber. Se você souber keigo, perfeito, gaste todo o seu keigo que você sabe, mas pelo amor de Deus, não esqueça de colocar, por exemplo, o gozaimasu depois de arigato. Não jamais fale isso apenas arigato. Arigato gozaimasu. Se a entrevista for de manhã, ohayo gozaimasu, jamais você vai falar apenas ohayo. E são pequenos detalhes, mas que você tem que tomar cuidado para você demonstrar que está respeitando a cultura. E, por fim, lembrando a todos que essa bolsa de estudo não se diz respeito a apenas você como indivíduo, né? Mas ao você ser contemplado pela bolsa, você se torna um representante do seu país no Japão. Você faz parte, né, de um pequeno pedaço da relação diplomática entre os 2 países. Então, acho que são esses pontos que eu tenho a dar para os futuros candidatos. Perfeito, muito obrigado. Nossa, dicas excelentes, né? Muito, muito boas. Estou vendo nos comentários também que as pessoas estão gostando muito das dicas, né? Eu acredito que seja isso, de forma bem resumida, então, o preparo, né, é uma bolsa de aperfeiçoamento de língua japonesa. Então, é para aperfeiçoar a língua que eu já estudo há um certo tempo. Então, é interessante que, mesmo porque há uma prova de língua japonesa para que vocês possam ser selecionados, né? Então, acho que uma dica também é que estudem ao máximo, mesmo porque o máximo de língua, de conteúdo linguístico com que vocês forem ao Japão, melhor vai ser o aproveitamento de vocês lá. Isso sem sombra de dúvidas, né?
Então, assim, tentem levar a maior bagagem possível de conteúdo linguístico, né, de língua japonesa mesmo, para colocarem em prática lá e poder aprender mais ainda, né? Das dicas aí, eu achei muito interessante a questão do objetivo profissional, né? Não é objetivo pessoal simplesmente, né? Eu não estou indo para fazer turismo, eu estou recebendo uma bolsa, o governo japonês está investindo em você para que você desenvolva, né, esses aspectos da língua e cultura japonesa no Japão, e aí deixar muito claro qual que é o objetivo ao retornar para cá, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui nesta mesa de hoje tem essa, né, essa atuação que nós nos enxergamos como ponte que liga o Brasil e os nossos países e o Japão, né? Então, eu acho que esse é a maior satisfação de ter participado, tido a oportunidade de ter né, participado desse programa, é poder funcionar como essa ponte e futuramente participar de eventos como esses que estamos participando hoje, né? Eu acho que essa é uma grande satisfação. A questão documentacional, aí citada pelo Francisco, também é muito importante. Hoje em dia, as pessoas não leem os editais, não leem as orientações, vocês têm que ler minuciosamente, com muita atenção, porque às vezes tem algum detalhe ali que é muito importante, né? Então, eu acho que essas dicas aqui foram excelentes, né? Fico muito feliz e muito satisfeito e muito honrado em poder estar aqui na presença de vocês, tá? Vamos lá. Na sequência, eu agradeço, então, né, a vocês, né, por compartilhar essas experiências e esse conhecimento riquíssimo, né? E agora nós vamos verificar aqui as perguntas do público, tá? Então, por favor, façam as perguntas, seja de forma geral ou direcionada, específica para cada apresentador, para cada membro aqui, né, da mesa. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nas perguntas aqui. O que temos? Temos algumas perguntas de caráter específico com relação às bolsas, tá? Então, a orientação é de que as especificidades com relação à bolsa a gente encaminhe para responder posteriormente e que aqui seja respondido realmente questões aí a respeito desse programa específico de língua japonesa. Tem uma primeira pergunta aqui, de Marlon, né? Perguntando mais ou menos quanto tempo, né, que leva, né, para a pessoa alcançar o N3 ou o N2, tá? Quem pergunta, né, diz que ainda está em nível bastante iniciante, então qual que é a dica que vocês teriam aí para a pessoa ter um avanço aí para alcançar níveis avançados de idioma? Quem gostaria de responder? Por favor, Francisco. ¿Y qué tal, Marlon? Pues yo creo que dependerá mucho de tu perseverancia, tu disciplina. En mi caso, el contexto en el que yo estaba, me tomó más o menos 2 años aproximadamente tener un N3 y con esto apliqué. Sin embargo, o sea, si tu curso, tu profesor puede apoyarte, pues aprovéchalo. Si el caso es de que tal vez una clase a la semana que va a tomar mucho más tiempo, pues de manera autodidacta, investiga, busca. Yo he visto que en muchos casos de esta beca el punto principal es ser proactivo y buscar medios autodidácticos para aprender lo más posible con lo que tienes. En este caso, ese sería mi consejo. Perfeito. Mais alguém gostaria de colaborar com relação a essa pergunta, Takashi? Bem, acho que o ponto, né, esse nível N3 que considera como intermediário até o N2, que é avançado, os tópicos gramaticais, né, já não tem tanta
Claro, a partir do momento que entendo os tópicos mais cabeludos, como voz passiva, orações adjetivas e uso do que-go, enfim, tem os tópicos que de fato necessitam de uma atenção, mas para o nível avançado, o que acaba ficando muito importante mesmo é a aquisição de kanji e vocabulário. E como o Francisco falou, depende muito mais do aluno do que em sala de aula, porque é muito mais necessária essa proatividade para estudar kanji, estudar vocabulário, que não compete ao professor ficar explicando durante a sala de aula, até porque o volume de vocabulário e kanji aumenta de uma forma muito significativa, do N3 para o N2 e do N2 para o N1. Então, é realmente ser disciplinado e encontrar um cronograma e uma metodologia que se adapte para você. E é impossível dizer quanto tempo leva, porque depende da sua disponibilidade, depende do seu tempo, depende da sua facilidade, enfim, tá bom? É isso. Perfeito, muito obrigado. E eu acho assim, gostaria de comentar que a prova de proficiência, ela existe para medir a nossa proficiência, né? Eu estudo japonês com determinados objetivos e atinjo uma proficiência. Eu acho que a gente não estuda para passar na prova de proficiência, entende? Então, eu acho que a prova de proficiência ela é uma consequência do meu estudo, mas não a meta do meu estudo, o objetivo, né? Então, eu acho que você procurar algo que você goste, né, que te motive a prosseguir estudando e ter essa consciência, né? Eu acho que dessas 4 habilidades, né, a gente lê, a gente escreve, a gente fala e a gente ouve, né? Então, eu acho que se você tiver a consciência de treinar essas habilidades, tá? Que elas são independentes, elas são conectadas, mas são independentes. Eu posso ler e escrever perfeitamente, mas não consigo falar. Ou eu posso falar muito bem, mas não tenho o desempenho na escrita, né? Então, acho que essa consciência e foca naquilo que você gosta. E aí, quando você sentir que você tiver curiosidade acerca do seu nível, vai lá e faz o Noryokushiken. De repente, você vai se assustar com o seu desempenho, né? Mas eu acho que essa aí é um estudo um pouco mais agradável, né? Siga aí o seu tema de interesse, vai atrás, não sei se de repente você é da arte, humanas, exatas, medicina, saúde, siga lá, né? Treine bastante e quando achar interessante, preste ali para sentir, né, como é que é o seu nível. Tudo bem? Francisco, colegas, nós temos aqui, são 3 minutos para as 16 horas. A gente coloca mais uma pergunta ou vamos para o encerramento aqui? Gostaria da orientação de vocês. 2 perguntas mais, então vamos lá. Tem uma pergunta aqui que a respeito de bolsas, né, que incluam o estudo de tradução ou interpretação, tá? Se existe esse programa. Eu vou falar brevemente aqui. Como nós temos, eu acho que você deveria ver, né, dentro daquela lista de universidades disponíveis, certamente, eu não tenho aqui de cabeça, né, de prontidão, olha, vai para a universidade tal, que eles têm um estudo de tradução e interpretação, ótimo. Eu não tenho essa resposta, mas certamente tem universidade que trabalha nessa linha. Ó, o Christian está pedindo a fala. Sí, perdón, el programa de beca técnica Senshu Gakko tiene la carrera de traducción, ¿sí? Dentro del programa de Senshu Gakko tienen que buscar, por lo menos en Argentina. Perfeito, perfeito. Alguém mais tem conhecimento? Talvez alguma universidade do Japão que tenha cadeiras, né, disciplinas que trabalhem essa questão de tradução, interpretação. Es Mas que eu tengo acredito entendido que la traducción no se trabaja tanto a nivel académico dentro de una universidad en Japón, sino es más bien una especie de Senmon Gakko o como una Perfeito. carrera, digamos, de estudios bien técnicos, Profissionalizante, né? profesionalizados, sí. Perfeito, ótimo. Olha, é uma dica boa, né? Talvez não sejam trabalhados no conteúdo das universidades, cursos de graduação, mas nos programas de especialização, né? Ou profissionalizante, né? Perfeito, muito obrigado. Alguém mais gostaria de contribuir? Perfeito. Então, vamos ver mais uma pergunta aqui. Eu acredito que
Bom, nós estamos falando aqui da questão de língua, do ensino de língua, né? Aí, Jesus Gonçalves... Sim, Francisco, pediu fala? Bueno, nada más quería comentar sobre, perdón, hay una pregunta sobre qué otras industrias ocupan la interpretación en temas de japonés. Aquí en México, Essa mesmo. sí, perdón. Isso. Además de la industria automotriz, también, por ejemplo, el sector minero es importante. El sector, por supuesto, de la cooperación, de la diplomacia, el sector agrícola, el sector de la salud también es importante. Y en nuestro caso también tenemos el sector de medio ambiente. Japón es un país, el protocolo de Kioto, etcétera, y también el tema de desastres, que ha impulsado muchas diversas agendas, sobre todo el marco de Sendai y ahorita el Acuerdo del París, también japonés tenemos que invierte más. Entonces, estas dos áreas son importantes para también documentos de japonés a diversos idiomas. Perfeito. Alguém mais tem alguma colaboração nesse sentido? Tudo bem? Ótimo. Então, assim sendo, são no horário do Brasil, em Brasília, né? São 16 horas em ponto, 4 horas da tarde. Então, vou tecer aqui as considerações finais, né? Para encaminharmos ao encerramento, para que todo mundo tenha um tempo aí de fazer uma pausa, tomar um café ou uma água, para a próxima mesa de debate. Tudo bem? Desta forma, então, agradecemos do fundo do coração, tá? Aos ex-bolsistas por compartilharem conosco a sua trajetória, seus projetos, experiências e oportunidades de desenvolvimento. Agradecemos muito também, né? Nosso muito obrigado ao público que se juntou a nós aqui no Zoom e também ao público que nos acompanhou no Facebook Live, tá? Despedimos-nos aqui da audiência em geral e agradecemos, né, por todas as respostas às questões que foram aparecendo aqui no final da sessão. As que não foram respondidas, a equipe enviará via correio eletrônico, via e-mail, e também será compartilhada via Facebook, principalmente as com questões com relação às aplicações mesmo, os programas especificamente falando, tá? Isso também, né, essa participação, né, intensa de vocês é o que permite, né, a todos nós dessas associações aqui latino-americanas continuar melhorando cada vez mais o simpósio para que próximas edições também sejam possíveis, tá? Então, dessa forma, desejo aqui uma boa tarde, né, uma boa noite, né, um bom restinho de dia aí, de sábado, né, para toda a América Latina, para o Japão, para os demais países que aqui estão representados. E, caso não tenham feito, deixaremos aqui o link de inscrição, né, para a próxima sessão, que será Negócios e Comércio. Tudo bem? Então, o nosso muito obrigado e esperamos nos rever em breve. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias. Muito obrigado. Gracias. Muito obrigado.